de assunto. E o assunto é importante, é um assunto muito sério, tá? Nós vamos falar sobre um tema e uma abordagem que muita gente precisa de informação. E olha só, o cantor Wesley Safadão, ele precisou fazer uma pausa na agenda de shows devido a fortes crises de ansiedade. O afastamento dos palcos do músico foi realizado exatamente por uma orientação aí, né, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Wesley chegou a dizer que não estava bem ultimamente e que já estava há 2 ou 3 dias aí sem dormir direito, né? Então confira aí nesse vídeo. Não tô tão bem esses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil, já tem uns 2, 3 dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega-leão hoje, 5 horas da tarde, 6 horas, e eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje. Mas não consegui dar o meu melhor aqui pra vocês, mas vocês podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal, eu vou buscar fazer o meu melhor, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Como eu disse, assim que eu subi nesse palco, que eu vi essa multidão e vocês cantando, isso nos dá forças e a gente, é Deus e vocês que dão forças pra gente realizar aqui de cima do palco, tá? A vontade é de ficar um pouco mais, mas já tá batendo 3 horas, eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Olha aí, gente, o cantor, ele que tem um show, inclusive, programado aqui em Aracaju para o dia 30 de setembro. Hoje, inclusive, é esperado um pronunciamento oficial sobre como ficará a agenda e os desdobramentos do estado de saúde de Wesley, que a gente espera que se recupere o mais breve possível. E para entender melhor sobre o assunto, tratamento, diagnóstico, nós estamos recebendo aqui a psicóloga a Larissa Bonfim. Muito boa tarde, Larissa. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Quando a gente vai falar de ansiedade, ao revelar essa situação, Wesley, ele acaba prestando um serviço à sociedade, né? Especialmente aos homens, que, olha só, compõem 48,9% da população brasileira, tendo em vista que esse tema ainda é um tabu entre eles, não é verdade? É verdade. Eles geralmente não procuram muito psicoterapia. Isso a gente vê mudando ao longo do tempo, né? Com essa nova geração, também depois da pandemia, isso foi mudando um pouco, mas ainda os homens têm bastante resistência de procurar psicoterapia. Perfeito. E é isso que a gente precisa, né, fazer essa abordagem, falar sobre o tema psicoterapia. Como é que funciona na prática uma psicoterapia? Então, na questão da psicoterapia em geral, a gente pode trabalhar semanalmente com o paciente, vai pegando essas questões, crenças, questões de emoção, pensamentos de ansiedade, que no caso dele. E aí a gente pode ir trabalhando isso ao longo do tempo, até que tem muita gente que não sabe, né, que psicoterapia tem alta. A gente pode dar alta para uma pessoa, sim, dependendo se a pessoa tiver melhorado, no caso, evoluído. E aí ela pode progredir e viver normalmente, sim, com um funcionamento normal. Sim, e é isso que é importante a gente falar, né? Quando nós citamos aqui esses dados, são preocupantes. Os homens, eles muitas vezes têm receio de dizer que está tendo ansiedade, isso, que está com crise de ansiedade, né? E muitas vezes eles nem sabem que estão com ansiedade. Então vamos falar de sintomas de ansiedade. Então, alguns sintomas que é possível perceber logo de cara, que são os fisiológicos, que é taquicardia, sudorese, boca seca, tonturas que as pessoas geralmente têm, dor de cabeça. Tem muita alteração no sono também. Tem gente que tem alteração no sono, não consegue adormecer ou não consegue sustentar aquele sono, manter aquele sono. Sim. E os sintomas, né, os outros sintomas que às vezes passa despercebido é uma preocupação excessiva, aquele cansaço, tipo, você pode não ter feito muita coisa no dia
E quando chega no final do dia, você tá com aquele cansaço excessivo, sabe? Sim. E aí, muita gente não percebe essas coisas. Mas também pensamentos de preocupação, com várias coisas, aquela preocupação excessiva. E quando a gente fala de homens, né, acaba sendo ainda mais preocupante, porque os dados, eles apontam que são alarmantes, né? Mais de 45% da população, né? Então, quando a gente diz que, inclusive tem aquele velho estigma, né, que homem não chora, não demonstra fragilidade, como é que isso pode ser esclarecido? Então, desde o começo, né, desde o início da vida, assim, de geração para geração, as pessoas vão passando que homem tem que ser forte, Sim. Homem tem que cuidar da casa financeiramente, não pode chorar, não pode demonstrar sentimentos, mas todo mundo tem suas vulnerabilidades, tem suas fragilidades, e é importante. E esse exemplo, né, dele ter demonstrado isso foi muito importante porque traz essa conscientização para os homens, né, de ter que olhar mais para si e perceber suas emoções. Procurar, exato. Isso. Procurar terapia é importante, né? Muito. Se tem esses sintomas, algo não está indo bem. Isso, é importante procurar terapia, porque a gente consegue trabalhar essas questões de ansiedade e várias outras só com terapia, né? E aí, dependendo do caso, da gravidade, a gente pode trabalhar. E vários fatores podem interferir no processo, né? Tipo assim, vários fatores podem gerar ansiedade, então é importante estar atento a si mesmo, parar um pouquinho para pensar, para observar a si. Sim. E é isso, né? O importante, gente, é saber que nós não estamos só, né? E aí vem aquele cuidado. Um cantor que está aí ladeado de fãs, de familiares, de amigos, né? Muitas vezes se vê repleto de pessoas e acaba se sentindo só, né? Então, essa sensação é a sensação que algo não vai bem, né? Quando ele chega num momento como esse e ele fala sobre isso, acho que os homens começam a pensar, eu realmente preciso parar para cuidar de mim, né? E eu acho que, não obstante esse momento difícil para nós, fãs, né, do cantor, nós temos que nos preocupar, acima de tudo, com a saúde dele, né? Quando a gente fala de psicoterapia, a gente fala de saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, a gente vê que cada vez mais as pessoas têm buscado, né? Isso. E aí é perceptível que as mulheres, elas acabam indo em busca de tratamentos muito mais do que homens. Muito. Esses dados, na prática, são perceptíveis? São, muito mais. Hoje em dia, como eu falei, né, depois da pandemia, muitos homens foram em busca, mas antes mesmo, a maioria não vai, a maioria é mulher que vai atrás de psicoterapia. Então, é isso que é importante, né? Tratamentos, como é que são feitos, além da psicoterapia, também a psicologia, ela ajuda de uma maneira muito ampla, né? E a psicologia pode trabalhar essas questões de ansiedade, em relação à ansiedade, esses pensamentos ansiosos, pode usar técnicas de relaxamento, técnicas de exposição gradualmente à situação que deixa a pessoa ansiosa. E também tem treinamentos de habilidades. Mas também pode ter, dependendo da gravidade, a pessoa precisa realmente da medicação. Sim. E aí a gente vai também para aquele momento. Quando a gente percebe esses sintomas, taquicardia, sudorese, pessoa com muita dor de cabeça, tontura, e aí percebe que ela está no momento de uma crise de ansiedade. Como é que a gente pode ajudar? Outras pessoas em volta, sim, podem tentar perguntar o que está acontecendo, se quer falar sobre o assunto, se quer conversar sobre alguma outra coisa. Pode também tentar fazer outras coisas e quando a pessoa se acalmar, falar, olha, vamos conversar sobre aquele episódio, você está precisando de ajuda, quer que eu procure algum psicólogo para te ajudar? Então, essa orientação mesmo, né, que tem que ter.
E é isso que é legal, né? Quando a gente fala de um assunto como esse, acaba sendo um tabu para os homens e a gente precisa, sim, abordar, falar, assim como Wesley Safadão. Outros cantores também podem passar por situações parecidas e aí precisarem de acompanhamento médico, né? A gente já ouviu aqui também, em momentos, e já falou sobre o assunto, padres, né, cantores, e aí as pessoas levam muito lado, né, da religião. Você tem que, né, se apegar à religião, você tem que se apegar, lembrando que é um problema de saúde mental, nada Isso. tem a ver com religião, com fragilidade, né? Por isso que às vezes a gente fica nessa preocupação. Fazer uma abordagem como essa é importante, né? A gente falar como a gente pode ajudar uma pessoa que está no momento de crise, no momento difícil, é bem, né, importante. Uhum. Então, é muito... A gente pode ver muitas pessoas, principalmente essas pessoas públicas, né? Elas passam por muito julgamento. Tipo, elas fazem alguma coisa e são várias pessoas que vão lá julgar a decisão que ela tomou, a escolha que ela fez, e isso pode trazer um adoecimento maior. Por isso que é importante como ele ficou atento a essas questões, paralisar um pouco para descansar. Sim. E se cuidar mesmo, né? Enquanto psicóloga, você avalia que foi necessário. Sim, com certeza. Essa pausa é importante. É importante. Porque se ele segue com isso, ele pode agravar o problema. Isso, pode sim. Então, gente, olha, vamos cuidar da nossa saúde, a saúde mental, né? Principalmente pós-pandemia, acho que a gente percebeu que houve um aumento muito significativo em problemas, né? Isso. Nesse sentido. Nós estamos, inclusive, no Setembro Amarelo, que é um mês que conscientiza e previne o suicídio. Qual a importância de uma campanha como essa no mês de setembro, no mês em que a gente faz uma abordagem, né, sobre a saúde mental? Então, é muito importante porque questões de humor, ansiedade, depressão podem se agravar e virar um caso de tentativa de suicídio. Então é importante, como a palavra bem fala, né, de prevenção ao suicídio, então é importante prevenir. Percebeu alguma coisa diferente, alguma coisa que não consegue lidar sozinho, vai atrás de uma psicoterapia, vai atrás de um profissional mesmo especializado para tratar aquilo, para não chegar a agravar a tal ponto. Sim. Então, assim, percebeu que uma pessoa está num momento de crise, a pessoa pode fazer o tratamento e aí ela pode retomar, ela pode voltar a ter uma crise? Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Então, na terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha a prevenção de recaída. Sim. Que é para justamente ensinar esse paciente a lidar com os problemas sozinho após a Sim. terapia, entendeu? Mas geralmente, se vir alguma questão de dificuldade, alguma situação que a pessoa não consegue lidar, que causa ansiedade, ela pode ter recaída de novo. Então, aí, nesses momentos, é bom voltar à terapia. Sim. Então, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Tem um trecho de um filme que é bem especial e como a gente está fazendo esse alerta, falando sobre, né, cuidado com uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, eu acho que vale muito. Acompanha aí. Gato, o que foi? Obrigado, perrito. Esse, né, é um trecho do filme O Gato de Botas 2 e quando ele fala obrigado, perrito, você vê que ele se acalma. Isso. E na legenda, né, vocês viram que eles colocam muitas vezes no momento de uma crise de ansiedade, o que a pessoa precisa é de apoio. Isso. E que a gente possa apoiar mais. Fica esse alerta especial
O quanto é importante a gente ter esse cuidado, a gente ter essa atenção. Às vezes não é necessário a gente falar, às vezes a pessoa nem aguenta a gente estar falando, né? Mas um abraço, tá junto, um aperto de mão, mostrar que está ao lado, faz diferença, não é? Isso, faz mesmo. A rede de apoio faz total diferença, total diferença. Então, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial para todos que estão nos assistindo. Então, gente, se perceberem alguma dificuldade, alguma coisa que está acontecendo com você, que geralmente não acontecia, busquem terapia, busquem melhorar, porque não há nada de mal fazer terapia, só vai ajudar na sua saúde mental e na saúde como um todo. Maravilha. E olha, a gente encerra aqui, né, deixando essa mensagem. Eu gostaria de pedir mais uma vez esse vídeo, né, a gente vai mostrar só para que fique esse alerta, para que você entenda quando a pessoa está passando por um momento de crise de ansiedade, basta chegar, encostar, dar o colo, dar o apoio, que você vai estar ajudando bastante. Muito obrigada, tá? Pelos esclarecimentos. E mais uma vez a gente vai colocar essa imagem. Nós estamos aqui recebendo alguns recados, as pessoas falando sobre esse assunto, e a gente vai abordar ainda mais aqui no programa, tá? Cuidado com a saúde mental. Gato! O que foi? Obrigado, perrito. Olha aí. E agora